A paz seja com todos, que Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor traga para nós uma enxurrada de bênçãos, de prosperidade, de maravilhas para nós. Amém? Para você, para mim, para nós. Que Deus envie também livramentos, que Ele abra as comportas dos céus e nos conceda mais do seu amor, né? Mais da compreensão da sua palavra. Base para o vídeo de hoje, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você vai ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e vai ouvir e assistir esse vídeo aqui. E aí sabe o que vai acontecer? Vai aprender mais um pouquinho. E o que é que a gente vai fazer? Praticar mais um pouquinho. Combinado assim? Vamos lá. Vou esperar 1 segundo, 2 segundos para você se inscrever. Se inscreva no canal. Assista até o final. E vamos, em nome de Jesus, fazer aquilo que Ele nos ordenou fazer, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena. Nós estamos aqui para trazer partes da palavra de Deus para a gente praticar, para a gente entender. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como é a vida de quem vive no reino dos céus. Esse é o assunto. Você gosta desse assunto? Eu fiquei interessada quando eu vi esse assunto, fui estudar um tiquinhozinho. E aí quero trazer para vocês um resumo de como é a vida de quem vive no reino dos céus. Deixa eu trazer logo uma ideia para você, clarear as tuas ideias. Aquele que ama a Deus, que aceitou Jesus, que entrou pela porta, que encontrou a cruz, que se livrou do fardo e agora usa veste limpa e o fardo é suave, o jugo é suave e o fardo é leve. Essas pessoas entraram no reino e já vivem no reino. Apesar de estarmos nesse corpo de carne, nesse corpo suscetível ao erro, porém, nós somos regidos pelo céu. Deus já traçou um plano e nos levou para uma outra dimensão. Quero que você, por favor, leia também Efésios 1 e 2, que você vai entender o que é que o plano da dimensão espiritual em que a igreja verdadeira, os salvos verdadeiros vivem. Então, como é que vive as pessoas que são regidas pelo reino de Deus? Como é que vive? Como é a vida de quem vive no reino de Deus? Esse é o assunto da gente hoje, certo? Eu vou procurar ser breve, porque esse assunto é longo, esse é um assunto de vida toda. E é maravilhoso. Então, vamos lá. Primeiro lugar, quem vive no reino dos céus, quem já vive no reino, apesar de ainda estar aqui na carne, apesar de ainda não ter sido levado para a eternidade, ainda não adentramos na eternidade, mas já vivemos nesse reino. Primeira coisa de quem vive no reino é uma vida abençoada, próspera. E a prosperidade não quer dizer que você tenha dinheiro de sobra, quer dizer que não tem necessidades. É a ausência de necessidade. Quem vive no reino não tem necessidades. E quando elas aparecem, a gente é suprido pelo Senhor, porque nós estamos no reino. No reino não há necessidades. Quando elas surgem, são supridas. Um outro ponto muito importante da vida de quem vive no reino é que nós honramos ao nosso rei. Nós honramos a ele não somente de lábios, não somente de discursos. Nós honramos ao nosso rei com os nossos bens. Então, como é que vive uma pessoa que como é a vida de quem vive no reino? Nós somos abençoados e abençoamos. Nós devolvemos para o Senhor a 10ª parte dos nossos bens. Por quê? Porque Ele já nos deu e a gente assim devolve e fica aquele mover da glória de Deus, porque quanto mais gratidão nós temos ao Senhor, mais nós recebemos. Então, como vive quem vive no reino? Bem, maravilhosamente bem. Honramos ao Senhor não somente com os nossos lábios, mas também com os nossos bens, porque reconhecemos que foi dele, é para ele, por ele. Primeiro ponto. Nós não vivemos mais nesse plano, nós não estamos mais aqui nessa dimensão, a não ser fisicamente.
Mas nós já vivemos leia lá Efésios 1 e 2 que você vai entender. A igreja verdadeira, quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma denominação, não estou falando de um organismo religioso, de uma organização religiosa terrena, não. Eu estou falando de um organismo celestial vivo, que você e eu somos integrantes dele. Então, quando eu falo igreja, eu estou falando pessoa, a igreja de Cristo. Nós não vivemos mais nesse plano. E à medida que passa o tempo, o crente salvo, ele vai adentrando mais e mais e mais num novo plano, de forma que a gente chega num momento que fala como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como é que vive uma pessoa que é habitante ou está regido pelo reino dos céus? Não vive mais. Cristo vive em nós. A esperança da glória, a alegria da salvação. Então as coisas daqui já não têm mais atração para nós, para os salvos verdadeiros. Nós sabemos que temos um lugar melhor, nossa pátria nos aguarda, certo? Então vamos lá. Como é a vida de quem vive no reino dos céus? Nós vivemos muito bem e honramos ao Senhor com os nossos bens. É um ponto. E à medida que passa o tempo, a gente vai adentrando mais nesse reino. Embora estejamos ainda nessa carne, a nossa mente, o nosso corpo agora é totalmente diferente. Tudo é diferente em nós, porque nós estamos sob o reinado de Deus. Deus reina sobre nós. Em Mateus 5, 6 e 7, está registrado o decreto da nova lei que Deus, através de Jesus, mandou para o homem. Qual foi essa lei? O Senhor disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E assim cumprirei toda a lei. É fácil? Não é, não. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Quando você entra no reino, isso é possível. Então, só quem vive no reino dos céus é capaz de cumprir esses 2 mandamentos que resumem todos os outros da lei de Deus. Vamos lá, vamos só comentar um pouquinho. Na lei de Moisés, o Senhor disse: não matarás. Na lei da graça, na lei que Jesus inaugurou lá na cruz, ele diz que nós não devemos nem sequer nos irarmos contra o nosso irmão. É mais fácil ou é mais difícil? Pois é. Na lei antiga diz: não adulterarás. Na lei que foi instituída lá na cruz, que foi decretada lá na cruz, o Senhor Jesus disse assim: se você olhar para a mulher do teu próximo com intenção no coração, desejando ela, já pecou. Veja que é um pouquinho mais difícil essa nova lei, não é? Mas é possível? Ficou mais fácil? Não, não ficou mais fácil. A graça tornou as coisas um pouco mais difícil. Porém, existe um segredo maravilhoso. Deus já havia falado lá antigamente, quando ele falou no livro de Joel, ele disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne e eu vou criar em vocês um coração novo. Então, quando nós aceitamos a Jesus e entramos para o reino de Deus, ele começa a reinar sobre nós, nosso coração é transformado. Nós nos tornamos habitação do Espírito Santo e é por isso que a gente consegue. É por isso que quando a velha natureza quer nos deixar irados, o Espírito Santo diz: calma, calma, porque tudo vai passar. Quando a velha natureza diz: não tem mais jeito, o Espírito Santo e o coração transformado diz: calma, porque você não está mais naquele reino, você não está mais naquela dimensão terrena, você não está mais naquele espaço. Agora você foi transferido para o espaço da luz, para a dimensão celestial, para uma nova vida. É diferente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem sob o seu reinado. Então, não ficou mais fácil a lei da graça, mas o Senhor já tinha preparado um plano para nós escaparmos, a igreja escapar. Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma chave para você entrar nesse reino e saber como é a vida dos que habitam no reino e estão no reino dos céus, já aqui na terra, né? Porque nós já vivemos com o Senhor. O povo do reino dos céus precisa ter em sua boca a verdade, a palavra da verdade tem que estar na nossa boca e nas nossas atitudes. Palavras regidas pela nova lei da dimensão do reino, ou seja, nunca exagere
nas palavras, também não seja mesquinho nas palavras. Suas palavras precisam ser honestas, simples, concretas e equilibradas. Porque os que vivem no reino não ficam com mais nem com menos, entendeu? Essa é uma característica dos que vivem no reino. Eles têm equilíbrio. O sim é sim, o não é não. Quando dito, está dito, entendeu? Seja preciso naquilo que você vai falar. E aí você terá a característica de quem já está no reino de Deus. A igreja não é uma organização religiosa terrena. A igreja é o povo governado pelo reino dos céus. Então há uma diferença. Em todas as denominações tem a igreja verdadeira. Tem pessoas que são parte do corpo de Jesus. Somente a igreja, ou seja, a pessoa que vive no plano celestial, consegue cumprir a lei do reino de Deus. Segunda característica do povo que vive no reino de Deus. O povo que vive no reino dos céus apenas faz o bem. Nós fazemos o bem até mesmo para aqueles que fazem mal para nós. Até mesmo para aqueles que nos prejudicam, né? Eu vou dar uma paradinhazinha para o carro passar. Voltamos. O povo do reino dos céus, eles apenas fazem o bem, porque a intenção de quem vive no reino é trazer mais pessoas para o reino. Então você é bem-vindo para vir para o reino, vem para o reino, vem para o reino, entendeu? Nós temos prazer em que as pessoas tenham acesso a esse reino e nós precisamos ser a chave que abre a porta, que dá acesso. Jesus é a porta, nós somos aquela chavinha que diz entra, porque você tem também todo o direito que Jesus conquistou lá na cruz para vir para o reino, para viver no reino. Você está compreendendo? Eu espero que eu esteja ajudando você a compreender o quanto você é importante. Terceiro modo com o qual o povo do reino vive. O que vive no reino dos céus ama. Ama, simplesmente ama. Ama quem não lhe ama quem não lhe quer bem, ama quem não quer estar com você. Ama, simplesmente ama quem te machuca, ama. E muitas vezes o amor, meus amados, não é convivência. Amar muitas vezes é deixar ir. Às vezes, muitas vezes amar é deixar voar, deixar livre. É isso. Então quem é do reino simplesmente ama e ponto final. O amor é a chave para todas essas portinhas para você entrar no reino, certo? Então, ó, o amor a Deus é o princípio da sabedoria. Amar a Deus e temer a Deus é o princípio de tudo. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o seu irmão, você obedece à lei e tudo se concretiza, certo? Jesus resumiu a lei todinha em 2 pontos, mas nós vamos ainda examinar um tiquinhozinho sobre a lei antiga e sobre a lei atual, só para você compreender uma coisa. Se você ama a Deus, terá cumprido toda a lei, porque quando você ama, você obedece. Quando você ama, obedece. O Senhor diz, não mate, você não mata. Se o Senhor diz, não adultere, você não adultera. Se não rouba, não rouba. Então você obedece. Obedece seus pais, você vai lá e obedece seus pais. Honra seu pai e sua mãe, mesmo que você não concorde com eles, mas você honra e aí você tem a promessa do Senhor. Quem ama a Deus, obedece. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. Aí, quando você ama o seu próximo, nos 5 últimos mandamentos, ele fala lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não mentirás, não roubarás. Esses mandamentos estão todos voltados para o nosso próximo. Como quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai trair o nosso próximo. Nós não vamos trair, cair. Quando nós amamos ao Senhor, a gente não vai roubar o que é do nosso próximo, de jeito nenhum, por mais chance que você tenha. Quando você ama a Deus, você não vai cobiçar as coisas do seu próximo, porque você está obedecendo a palavra, nem você vai matar o teu próximo, entendeu? Então, esses 2 pontos que Jesus estabeleceu, está resumido no amor. Quando você ama a Deus, você ama o seu próximo. E se você ama a Deus e ama o seu próximo como você ama você mesmo, está cumprida a lei. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue. Esses 5 mandamentos últimos que eu acabei de ler, eles são regidos por um único dentre eles, que é a cobiça. Se você não cobiçar, você não vai cometer os demais. Por exemplo, para cometer o adultério, primeiro cobiçou a mulher ou o marido da outra, ou do outro. Para roubar, você primeiro cobiçou o bem do outro, que o outro tinha.
né? Para mentir, você primeiro cobiçou algo que vai lhe beneficiar, então você tem que mentir para obter aquele benefício. Para matar o outro, você cobiçou algo que o outro tinha que você não tinha, então você quis matar aquilo ali. Então, meus amados, pense bem. Dentre todos os mandamentos, foque numa coisa que você precisa fugir. É a cobiça. Não cobice, porque a cobiça, ela rege todos os demais pecados. Todos os demais itens da lei que pede para você não fazer, que mostra a recompensa do que pratica tal ato, dentre todos é a cobiça. Quando você cobiça a honra de alguém, você cobiça o bem de alguém, você cobiça a pessoa, o marido, a mulher, o filho, qualquer coisa de alguém, o carro de alguém, o bem de alguém, uma casa de alguém, uma mansão, uma fazenda. Quando você cobiça, você entra no erro para cometer os demais pecados que a lei fala para a gente não praticar, entendeu? A lei todinha se resume em amar a Deus. O amor ao próximo é uma consequência. Então você ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, né, como a ti mesmo. Essa é a chave para a dimensão do reino dos céus. Ame a Deus. Fuja da cobiça. Peça para o Senhor, Senhor, me livra, lava meus olhos, limpa meus olhos. Não me deixa cobiçar nada, Senhor, porque a cobiça, ela é, na verdade, o pontapé inicial. Paulo disse, ninguém é tentado, a não ser pelas suas próprias concupiscências, ou seja, suas cobiças, seus desejos. Deus não tenta ninguém. O diabo, ele lança as coisas, mas a tentação vem por sua causa. É aquilo que você deseja, é a sua cobiça que faz você cometer pecados. E aí quem vive no reino, as pessoas que vivem no reino, o que é que acontece? Foge da cobiça. Nos conformamos quando tudo vai bem, porque nos acostumamos a ter abundância ou viver na escassez. Nos acostumamos a estar felizes ou quando acontece alguma coisa ruim que nos entristece, nós sabemos que não vamos ficar ali muito tempo, nós vamos sair, ser transportado para o reino da alegria novamente, e é assim que vive o povo que vive no reino dos céus. É uma bênção estar no reino de Deus. Apesar das dificuldades, nós ainda estamos aqui na terra, mas as dificuldades para nós, elas se tornam diferenciadas, porque, primeiro ponto, o Espírito Santo está em nós. Segundo ponto, Jesus, ele comanda todas as coisas, e ele disse, quando você pedir, peça, porque todas as coisas, peça em meu nome, porque todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Então, meu amado, quando você vai entrando no reino, passo a passo, tua vida vai melhorando em todos os pontos. O primeiro aspecto, você começa a ter uma coisa chamada paz. Paz de espírito que dinheiro não pode comprar. Você começa a estar bem consigo mesmo, porque o Senhor está em você. Você consegue se perdoar. Acontecendo isso, você começa a buscar o reino de Deus. Então você quer estar com o Senhor, na presença do Senhor, conversando com o Senhor, lendo a palavra do Senhor. Você quer estar com Ele. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, a tua vida prospera, teu corpo tem saúde, tua família tem paz, teus negócios são bem-sucedidos, o teu nome é limpo, é abençoado, porque todos olham e dizem, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. E saberão que você não é mais daqui. Que agora você está entrando na outra dimensão, que é a dimensão do reino de Deus. Se você ainda não adentrou, eu convido você. Né? É muito bom. Um abraço, Deus abençoe vocês em nome de Jesus e que a misericórdia de Deus te alcance e que você aprenda a viver no reino, tá bem? É bem-vindo, seus bem-vindos.